Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo a República Velha. Comigo, no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o professor de História, Luiz Fernando Serri, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, no bloco anterior a gente explicou por que tivemos a proclamação da República, ou seja, qual foi o cenário que gerou os fatos, ou que geraram os fatos de 15 de novembro de 1889. E depois? Nós conseguimos nos adaptar com velocidade à República, ou os militares que assumiram o poder moderador do imperador acabaram tendo que fazer com que a República fosse reconhecida à força? Existe até uma expressão aplicada a Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente militar, Marechal Floriano Peixoto, que é atribuída a expressão de ser o consolidador da República. Teve até um episódio que resulta na mudança do nome da capital do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, a capital era Desterro, e passa a se chamar Florianópolis, em homenagem a Floriano, porque Floriano vinha devastando todos os redutos do Império. E daí, com medo de Floriano, os florianopolitanos da época mudaram então o nome da cidade. Foi tão cruel assim o processo de implantação da República? Foi um processo bastante duro, porque, como a gente estava falando no bloco passado, um dos fatores que leva a essa demanda pela derrubada do Império, pela criação da República, são os poderes regionais, né? O que acontece quando você tem um poder muito centralizado é que as elites regionais elas começam a ficar afastadas do poder e elas querem reivindicar esse poder. Então, o caso, por exemplo, que envolve Florianópolis é uma disputa que o Rio Grande do Sul, né, vai acabar desenvolvendo para ter mais autonomia. E aí vai acabar gerando uma guerra contra o poder central, a chamada Revolução Federalista, né? Então é nesse contexto que vai acontecer a mudança do nome da cidade, depois, né, das tropas federais comandadas pelo Marechal Floriano, Marechal de Ferro, né, como se dizia na época, dele ter atacado a cidade e capturado a cidade, e depois foi feito realmente um massacre, né, das pessoas que estavam contra o Floriano, estavam contra o governo central. Isso foi uma revolução, né, foi um período muito sangrento da República, quer dizer, muita gente morreu na mão dos federalistas, né, e muita gente morreu na mão também do poder central. E aí, desse massacre é que sai, né, o nome Florianópolis, que as pessoas vão pensar, assim, ninguém tem certeza até hoje se tratava de uma homenagem justa, né, ou se tratava de uma tentativa de aplacar um pouco a fera. Mas, de fato, esse período, né, até 1894, a gente tem aquilo que os historiadores chamam de República da Espada, porque o que manteve o país unido, então, já que a gente tinha todas essas forças, né, que queriam explodir o país, levar cada elite regional, formar o seu próprio país, como aconteceu na América Hispânica, o que manteve isso agora foi a violência mesmo, foi a força do governo central. E aí, pacificada essa situação, quando a gente diz pacificada, não é que houve um acordo, quer dizer, quem era contra foi derrotado pela força militar, mas nesse processo de pacificação, aí se constrói uma república civil, e aí aqueles cafeicultores que começaram esse processo lá atrás, finalmente vão chegar ao poder, né? O Floriano vai ser feita eleição, o Floriano vai entregar o poder para o primeiro civil, que, salvo engano, era o Prudente de Moraes, que era um cafeicultor da região de Campinas, né, o chamado Oeste Paulista. Não é a região Oeste, mas historicamente é assim, como a marcha para o Oeste. O café veio do Rio de Janeiro, passou pelo Vale do Paraíba e depois chegou nessa região que as pessoas chamavam Oeste. É o Oeste do Vale do Paraíba, né? Mas não é o oeste geográfico do estado. E era ali é dali que emanava o poder político, onde mais o café dava dinheiro. Depois o café vai, né, continuar seguindo, vai realmente para o oeste de São Paulo, vai vir para o sul e vai chegar para o Paraná, mas isso já vai ser século mais avançado, no século XX. E aí se constitui uma aliança entre grupos regionais. Então, o que é a chamada República Velha? Ela é um regime organizado pela aliança de grupos regionais. Então, altamente descentralizado. Para você ter uma ideia, os partidos políticos não eram nacionais, os partidos políticos só tinham validade no seu próprio estado. Então, as eleições para acontecer tinham que ser feitas entre alianças de partido. Por exemplo, a aliança mais comum nesse período foi entre o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro.
Daí é que vem a chamada política do café com leite, né? Que é essa aliança entre oligarquias regionais, que no fim não era só Rio e não era só Minas e São Paulo, acabava tendo acordo com outros políticos. Você pode saber que não são só mineiros e paulistas, né? Mas são pessoas que mineiros e paulistas autorizavam. Ah, tudo bem, pode ser, a pessoa é carioca, a pessoa é do Nordeste, etc. Pode ser, mas porque está feito um acordo com a gente. E esse acordo entre as elites locais é que permitia o funcionamento. Mas para a gente poder ter uma ideia, o primeiro nome da República é República dos Estados Unidos do Brasil. A gente acabou de ver a eleição norte-americana e como que é descentralizado o processo. Cada estado é um jeito de fazer a eleição, né? E isso é o que o Brasil tentou copiar no começo da República, nesse modelo de grande descentralização. E é lógico, né, que esse modelo ele vai funcionar por um tempo, mas as disputas entre as oligarquias, quer dizer, os pequenos grupos muito poderosos que governam cada estado, esses confrontos vão acabar gerando aí uma desestabilização desse acordo, e aí você vai ter a quebra disso e depois vai ter lá a Revolução de 30. Então esse período vai durar ali, então, de 1894, que é quando acaba a República da Espada, até 1930, né, quando Getúlio Vargas perde a eleição, mas vai acabar depois fazendo de novo, não chega a ser, né, uma revolução, mas todo um movimento aí militar para tomar o poder à força. Bom, então apenas para que a gente possa, do ponto de vista didático, explicar isso para quem está nos assistindo, a República Velha como um todo vai de 1889 a 1930. Mas dentro da República Velha tem um período específico chamado de República da Espada, que é de 1889 a 1894, é isso? Isso, exatamente. Né? Quando então nós temos Deodoro da Fonseca primeiro e depois Floriano Peixoto. Isso. Floriano Peixoto, esse literalmente massacrando todos aqueles que fossem contrários à República. Correto? Exato. Tá. E a República unificada, né? Porque você pode ter outra perspectiva republicana, mas as pessoas queriam se separar do Brasil, então também foi manter o Brasil sob o mesmo governo. E esses presidentes civis, eles fizeram um bom trabalho? Eles conseguiram agradar o povo como agradava Dom Pedro II? Então, na verdade não se tratava de... A política desde então, desde a época do Dom Pedro II, não se tratava muito de agradar o povo, porque a maior parte do povo não votava. Na República, no Império, para votar você tinha que ser homem, né, alfabetizado e a partir de uma certa renda. E depois, na República, se aboliu essa parte da renda, mas você ainda tinha que ser homem e ainda tinha que ser alfabetizado. Então, reduzia muito a quantidade de pessoas. E as eleições não são feitas como a gente faz hoje. O voto era aberto, ou seja, a pessoa comparecia perante a mesa eleitoral, em vez de ela ir apertar os votos ou colocar numa urna de papel, ela dizia, você vota em fulano ou em Beltrano? Eu, fulano de tal, voto em Beltrano. E aí o chefe político local, que geralmente tinha uma milícia, né, tinha um grupo de jagunços armados, ele ficava junto na mesa eleitoral para ir anotando quem votava no candidato dele. Não à toa, o candidato dele sempre tinha a grande maioria dos votos, né? Eventualmente, para você conseguir votar em outro candidato, você teria que ter uma força armada igual. Ou similar, que o pessoal não resolvesse não brigar com você. Então aí a gente não pode chamar esse período de um período democrático por essas características. Então, uma característica que marca esse período é o voto de cabresto. Ou seja, os grupos regionais faziam um acordo com o governo central, que essa é outra característica do período, que é chamada política dos governadores, né, em que o governador apoia o presidente e vice-versa, e o governador tem amplos poderes para organizar a sua base eleitoral, que não é uma base popular. É uma base de... Nas cidades isso era mais fraco, né? Nas cidades você tinha, isso era um pouco mais fraco. Mas nas regiões rurais, que é onde estava 80% da população do Brasil nessa época, era muito forte. Então não adiantava você organizar um partido nas cidades, porque você nunca ia ter voto suficiente, igual um coronel que ia na fazenda dele e conseguia muito mais votos. Então as coisas não passavam necessariamente pela vontade da população, mas por conseguir um bom acordo com as elites regionais, né? Professor Luiz Fernando Serri, professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, obrigado por ter passado aqui nos estúdios da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa hoje, e explicar um pouco para o público de casa o que foi a República Velha. Foi um prazer, Ney. História é muito importante. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.